Quero ler um texto para a mensagem de hoje. Se quiser me acompanhar, fique bem à vontade. Eu quero ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo escreve o seguinte: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. Fala-nos, ó Deus, por meio desta palavra, ajuda-nos a compreender a mensagem dela para as nossas vidas. Eu oro por aquele que neste momento está me acompanhando. Abençoa a sua família, abençoa o seu dia, abençoa os seus afazeres, que em tudo, Pai, o teu nome seja exaltado e glorificado. No nome do Senhor Jesus, eu oro agradecido. Amém. Nós estamos falando nesses dias sobre as Escrituras. Hoje eu quero falar sobre 5 coisas referente às Escrituras. O texto que lemos, escrito pelo apóstolo Paulo a Timóteo, é muito claro quando ele refere-se às Escrituras como sendo o poder de Deus para nos ensinar. Mas o que é realmente as Escrituras? Temos dito aqui, repito mais uma vez, as Escrituras, elas são um conjunto de princípios e preceitos através dos quais Deus está regendo o mundo, está regendo a sua igreja, está regendo as pessoas, está regendo as famílias que querem lhe obedecerem e viverem uma vida santa, pura e reta diante dele. Portanto, em primeiro lugar, as Escrituras sagradas são elas são puras, elas são invioláveis, elas são inerrantes e totalmente confiáveis. O texto sagrado que lemos, disse Paulo, toda a Escritura é divinamente inspirada. Jesus, falando sobre a palavra de Deus, em João 17, versículo 17, ele disse para o Pai: a tua palavra é a verdade. Portanto, ela é totalmente confiável. E nós lemos em Tito capítulo 1, versículo 2. Paulo escrevendo a Tito, ele diz: o Deus que não pode mentir, prometeu. Entre algumas coisas que Deus não pode, eis aqui uma delas: mentir. Deus não pode mentir. Deus não pode negar-se a si mesmo. Portanto, o Deus que não pode mentir fala conosco através das Escrituras. Fala conosco através das palavras escritas, desse conjunto de princípios que rege e direciona a nossa vida. Em segundo lugar, as Escrituras são a maneira que Deus utiliza para se comunicar com o ser humano. Ele utiliza as Escrituras para falar conosco. Hebreus capítulo 1, versículo 1, há um texto muito bonito quando o escritor da carta aos Hebreus deixou escrito o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes. Eu acho interessante quando ele utiliza aqui a expressão que Deus havendo falado. Quer dizer, Deus fala conosco. Agora, como é que ele fala conosco? Através das Escrituras. Então, as Escrituras é a maneira que Deus utiliza para entrar em contato conosco, para se comunicar conosco. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ele havendo falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, está se referindo aos patriarcas. Ele agora, nos últimos dias, ele continua falando conosco através do seu Filho. De que maneira? O versículo 2, ele diz: a quem constituiu herdeiro, está falando do Filho de Deus, a quem constituiu herdeiro de tudo,
por quem fez também o mundo, o qual, versículo 3, ele diz, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Observe então que o texto é muito claro em dizer que as Escrituras são a maneira de Jesus ou de Deus comunicar-se conosco. Ele utiliza aqui a palavra de Deus como sendo o princípio das coisas criadas. Portanto, há de se entender que Deus comunica conosco através da sua palavra, e a sua palavra é o próprio Jesus. Observa que no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, ele disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Versículo 2. O Espírito de Deus pairava ou movia sobre a face das águas. O versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Deus está usando a sua palavra para se comunicar conosco. João, capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. Portanto, no verso 14 do capítulo 1 de João, ele diz, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Portanto, nós entendemos aqui que a palavra de Deus está claramente dizendo que a palavra de Deus é a maneira que ele utiliza, ou seja, as Escrituras, é a maneira que Deus utiliza para se comunicar conosco. Finalizando em Romanos, aliás, Apocalipse capítulo 22, versículo 13, ele vai dizer para nós o seguinte, Jesus falando, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Comparando com Gênesis capítulo 1, obviamente Jesus está falando que ele é o princípio, ele é a palavra, ele é o verbo, no qual Deus, ou seja, o qual Deus utilizou para se comunicar conosco, formando todas as coisas. Em terceiro lugar, as Escrituras são o próprio Jesus Cristo. As Escrituras escritas são o próprio Jesus Cristo, o Verbo de Deus, em forma de letras, em forma de palavras, em forma de frases, formando assim os 66 livros totalmente inspirados, puros, invaliáveis, ou seja, invioláveis, e inerrantes e totalmente confiáveis. Repito, as Escrituras são o próprio Jesus, em forma de letras. De maneira que quando estou lendo a Bíblia, Deus está falando comigo através do seu Filho Jesus, que é a Escritura, em forma de palavras, em forma de letra, em forma de frases. O que diz a Bíblia sobre este assunto é interessante. De Gênesis, capítulo 1, a Apocalipse, capítulo 22, nós encontramos ali um conteúdo espiritual, um conteúdo inspirado, isto é, nós encontramos Jesus em todas as palavras, em todas as letras, em todas as frases, em todo o conteúdo da Bíblia, nós podemos ver e apalpar o próprio Jesus através da Bíblia, através das Escrituras, porque ele é o Verbo de Deus, quer dizer, ele é o Amém, ele é o sim de Deus, ele é o fim do juramento de Deus. A Bíblia diz que, como Deus não tinha um maior que ele para fazer juramento,
Então ele jurou por si mesmo. Jesus é a expressa imagem de Deus. Jesus é a pessoa que revela para nós Deus, portanto, Jesus se revela para nós através das Escrituras Sagradas, ele sendo a própria Escritura. O capítulo 22, verso 21 de Apocalipse, o que disse Jesus? João termina esse livro dizendo o seguinte: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Portanto, Jesus é o Amém de Deus. É o selo da aprovação dos juramentos que Deus tem feito em relação a nós e ao mundo. Em quarto lugar, as Escrituras Sagradas têm uma finalidade. Qual a finalidade das Escrituras Sagradas escritas? Ora, eu quero voltar ao texto que lemos, e nesse texto que nós lemos, nós temos, então, a finalidade das Escrituras. Eu li, inicialmente, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Olha aqui a finalidade das Escrituras. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para, primeiro, ensinar, segundo, para redarguir, terceiro, para corrigir, para que, ou seja, a injustiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Lendo Efésios capítulo 2, versículo 10, versículo 8, antes ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. 8 e 9. O verso 10, ele diz: porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Paulo, escrevendo esse texto, ele diz que as Escrituras Sagradas têm uma finalidade de nos corrigir, de nos exortar, de nos repreender, de nos redarguir, para que nós cresçamos em perfeita justiça diante de Deus. Entendemos que o crescimento justo de uma pessoa é derivado da palavra de Deus. É pela palavra de Deus. É pela justiça do próprio Deus revelada através da sua palavra escrita. E, por último, em quinto lugar, nós temos o poder das Escrituras. O poder das Escrituras é superior a qualquer poder humano. Olha o que disse o escritor aos Hebreus, aos Hebreus, da carta aos Hebreus, no capítulo 4, o versículo 12, ele deixou para nós um texto muito lindo quando podemos afirmar que o poder das Escrituras está superior a qualquer poder humano. Está escrito assim, capítulo 4, versículo 12 da carta aos Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta, quer dizer, preparada, poderosa, para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que poder miraculoso, que poder incrível é o poder das Escrituras Sagradas. É por isso que Jesus repreendeu os fariseus e os acusou de errados por não conhecerem as Escrituras. Por isso o próprio Jesus nos exorta em João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É por isso que Deus exortou a Josué não apartar da sua boca o livro dessa lei, as Escrituras Sagradas, porque por elas somos guiados.
É por isso que o salmista diz no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, as escrituras, e luz para o meu caminho. Por isso que o salmista, no Salmo 119, nos 175 versículos, ele repete a lei de Deus. Ele faz questão de repetir a lei de Deus 175 vezes. Porque, na verdade, o poder que emana das Escrituras Sagradas, ou melhor, o poder que é as Escrituras Sagradas, é um poder que representa o poder do próprio Jesus. Ele, quando mandou os discípulos pregar o Evangelho a todas as nações, em Mateus capítulo 28, ele reclama para si um poder incomparável. Ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, a palavra de Deus, repito aqui, as Escrituras Sagradas são puras, elas são invioláveis, são inerrantes, elas são totalmente confiáveis. Pode confiar. As Escrituras Sagradas são a maneira de Deus se comunicar conosco. As Escrituras Sagradas é o próprio, ou seja, são o próprio Jesus. As Escrituras Sagradas é o verbo de Deus, é o próprio Jesus falando conosco. As Escrituras têm realmente uma finalidade, nos instruir, nos ensinar, nos repreender, nos preparar para vivermos uma vida irrepreensível diante de Deus, neste mundo, como disse Paulo, entre uma geração corrompida e perversa e brilhando como luzeiro entre as trevas. E, finalmente, a palavra de Deus, ou seja, as Escrituras, ela é superior a qualquer poder neste mundo. Leia as Escrituras, não se canse de ler. Faça um programa de leitura da palavra. Faça um programa de leitura das Escrituras. E você há de crescer espiritualmente. Você há de entender a palavra de Deus para o seu bem. Você estará honrando a Deus, mas sobre tudo isso você estará crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Deixo aqui o meu apelo, o meu pedido, baseado no pedido do apóstolo Pedro. Desejai como menino recém-nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Deseje a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Leia. Coloque diante dos seus olhos, cada instante, a palavra de Deus. Amanhã, na próxima mensagem, eu quero estar falando sobre começando pelas Escrituras. É um bom tema para os dias que estamos vivendo, porque estamos começando o ano. Portanto, nós vamos falar sobre esse assunto na próxima mensagem, se Deus nos permitir. Meu querido irmão, meu querido amigo, muito obrigado pela sua companhia. Obrigado por ter me acompanhado, estar me acompanhando em todas as mensagens. Obrigado por você que tem se inscrito no canal. Obrigado por você que tem mandado seus comentários, que tem dado suas sugestões. Eu agradeço imensamente a você. Que Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço e que Deus possa estar dando a você um dia de paz na presença dEle. Muito obrigado, até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.